Começa perguntando se está tudo bem com ela e em seguida pergunta para onde ela está indo. Ela diz para ele que está indo na lanchonete, que por um acaso está bem ao lado dos dois. E quando ele pergunta o nome dela, ela pede desculpas e fala para ele que não está interessada. E depois que ele pergunta por que, ela fala que não sabe, mas depois acaba dizendo que é porque ela tem namorado. Mas de tanto insistir, ela acaba dizendo o nome para ele. Então ele pergunta se eles podem pelo menos ser amigos. Ela fala que não e diz para ele que ele está de bermuda, usando meias e chinelo. E agora, quando ela volta, ele fala pra ela: "E aí, linda, lembra de mim?" Ela pergunta se o carro é dele, e ele fala que é claro. E brincando, ela fala se ele é aquele cara com a bermuda feia e as meias sujas. Ele fala pra ela que era ele mesmo, e fala também que ele tinha acabado de jogar basquete. Em seguida, ela pergunta se ela pode dar uma olhada no carro, e ele fala que é claro que sim. Então ele pergunta se ela quer ser amiga dele agora. E como ela fala que ainda não sabe, ele pergunta como assim ela não sabe. Provavelmente deve ser porque é vergonhoso mudar de opinião assim tão rápido. Ela pergunta pra ele se ela pode dirigir. Ele fala que não sabe se é uma boa ideia e diz pra ela que ela acabou de dizer que ele era feio. Ela fala que gostou do carro e que com certeza coloca ele no nível acima. Em seguida, pergunta pra ele se ela pode sentar no banco do carona. E dentro do carro ele pergunta se agora ela vai dar o número para ele. Ela diz que sim e pergunta se ele quer anotar agora. Ele fala que vai anotar o número dela, mas depois fala que estava brincando. E diz para ela que quando ele estava de bermuda ela não estava interessada, mas que agora, porque ela viu as joias dele e a Lamborghini, ela resolveu mudar de ideia. Em seguida ele fala para ela dar um fora do carro porque ele não sai com interesseiras. Ele fala que o que ela fez não faz nenhum sentido e que ele vai ficar muito melhor sem ela. Quai, seu app de vídeos curtos.